partir deste momento, passaremos a transmitir, através da Piraí Web TV, a sessão ordinária legislativa da Câmara Municipal de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à segunda sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 4/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa dessa egrégia casa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à SEDAI, a Companhia Estadual de Tratamento de Água e Esgoto, a fim de resolver o problema do fornecimento de água do bairro Varjão e no distrito de Arrozal, em Piraí. O atendimento ao presente requerimento é havendo a solução por parte da empresa responsável pelo fornecimento de água. Os moradores dos bairros citados ficarão muito satisfeitos em ter uma boa prestação do serviço, porque água é vida. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Requerimento número 5/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta egrégia casa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light Serviços de Eletricidade S.A., pleiteando o reposicionamento de 3 postes localizados na rua Santa Rita de Cássia e um na Travessa Varjão, no bairro Varjão, neste primeiro distrito. Devido às modificações do que diz respeito ao planejamento viário das ruas citadas acima, os postes ficaram no meio da rua, pois foram feitas alterações nas medidas de largura ocasionadas pela evolução e fluxo maior de veículos nessas ruas. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Requerimento número 6/2014, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo a sua interferência junto à SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto, objetivando a instalação de rede de água tratada no bairro Caiçara, expandindo-se a Serra das Araras, a fim de atender aos moradores daquela localidade situada neste primeiro distrito de Piraí. As famílias residentes no referido bairro não dispõem de tal benefício, uma vez que não consomem água tratada. As residências possuem apenas água de poço, onde muitos estão com excesso de sulfato ferroso e presença de cloriformes fecais, ocasionando problemas de saúde em algumas famílias. Face ao exposto, aguardamos solução deste problema para que aquela comunidade também possa usufruir deste serviço, que certamente trará mais qualidade de vida para as famílias ali residentes. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, João Roberto Ladeira, vereador. Requerimento número 7/2014, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light Serviços de Eletricidade S.A., requerendo a instalação de iluminação pública nas vias que contornam o Lago do Caiçara, situado no bairro Caiçara, primeiro distrito de Piraí. Esta solicitação, sendo atendida, trará melhora significativa no referido bairro, pois devido à falta de iluminação ao redor do lago, o Parque Municipal de Caiçara sofreu nestes últimos anos atos de vandalismo, ocasionando a destruição dos quiosques, assentos, pier e banheiros. A atenção a este importante pleito certamente irá atender um dos maiores anseios da comunidade, oportunizando melhores condições de segurança e utilização dessa área de lazer. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Requerimento número 8/2014, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à CCR Nova Dutra, objetivando a pavimentação do acesso único ao bairro do Caiçara, neste primeiro distrito do município. Por se tratar de uma rua que fica a 10 metros das margens da Via Dutra, a prefeitura não tem interferência para a realização de obras de pavimentação, sendo assim este poder
Sendo assim, este poder pertence à CCR Nova Dutra. A rua que dá acesso ao bairro encontra-se esburacada, dificultando o acesso de carros, ônibus escolares e ambulâncias que trafegam naquele local. O atendimento à presente reivindicação por parte de Sua Excelência virá certamente solucionar o problema que ora aflige os moradores daquela localidade. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 16/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita uma licitação para a compra de uma nova aparelhagem completa para a torre de retransmissão de sinal da televisão para a sede do município. A aparelhagem existente é muito antiga, está sempre com defeito, com alguns canais fora do ar, o que prejudica o entretenimento de várias famílias, ressalvando que a televisão é um dos maiores e difundidos meios de comunicação do Brasil e do mundo. Entendendo justificada a presente proposição, aguardo assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 17/2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja estendido o serviço de internet do projeto Piraí Digital nos bairros Sossego e Prefeitura neste município. Nos bairros acima mencionados, há um grande número de estudantes que dependem do serviço para realizarem seus trabalhos escolares, tendo em vista que a internet é uma grande aliada para as realizações dessa natureza. Em razão do exposto, apresento a presente indicação, esperando a prestimosa atenção do excelentíssimo senhor prefeito. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 18/2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja instalada uma caixa d'água nova na Escola Municipal de Caiçara. A caixa d'água encontra-se quebrada, deixando a escola sem água, o que ocasionará grandes problemas com o início das aulas. Em razão do exposto, apresento a presente indicação esperando a prestimosa atenção do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 19/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a inclusão do telecentro do projeto Piraí Digital no espaço multiuso já existente no antigo colégio no bairro Jaqueira, neste primeiro distrito de Piraí. A inclusão do telecentro digital vai proporcionar meios para que os moradores possam obter maiores informações quanto aos cursos ofertados e a utilização para pesquisas escolares gratuitamente. Vale ressaltar que o espaço vem sendo utilizado por outras atividades como aula de violão, dança e artesanato. Faço o exposto e, sendo a proposição de grande benefício para os nossos munícipes, solicito a sua excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 20/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar serviço de roçada e colocação de trave no campo de futebol na Beira Rio, no bairro Casa Amarela, neste município. O campo de futebol acima citado, local de entretenimento e lazer dos moradores do bairro, necessita de manutenção como roçada e colocação de trave, proporcionando assim condições para a prática do futebol. Faço exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 21/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da colocação de mais ventiladores na capela mortuária de Piraí neste município. A solicitação tem por objetivo proporcionar aos nossos munícipes, neste momento de profunda tristeza pela perda de seus entes queridos, mais conforto, pois o calor intenso causado pelas altas temperaturas, os ventiladores já existentes não estão atendendo, causando muito desconforto aos que ali se encontram. Faça o exposto, justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo determinações para o atendimento. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador.
Indicação número 22/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a necessidade de instalação de ventiladores da Capela Mortuária de Santa Anésia, distrito deste município. Devido ao calor intenso nos últimos anos e à falta de ventilação no local, faz-se necessária a urgente instalação de ventiladores no local, dando assim mais conforto e tranquilidade aos munícipes no momento de profunda tristeza pela perda de seus entes queridos. Faço o exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo determinações. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, dentista, vereador. Indicação número 23/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a reforma e reparo na rede predial e elétrica da Escola João Feliciano em Rosa Machado, Piraí. A referida escola não passa por reforma há muito tempo, fato esse que ocasionou problemas em diversas áreas, tais como ventiladores queimados, tomadas danificadas, teto, banheiro, pintura e problemas na estrutura predial do imóvel, e de acordo com a solicitação dos funcionários, pais e alunos, essa intervenção se faz extremamente necessária. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Moção número 1/2014, o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior Rocha, apoiado pelos demais edis desta colhenda casa, usando de suas prerrogativas, apresenta à mesa ouvido do doutor plenário moção de pesar pelo passamento do senhor Antônio Esmeraldo Neto, doutor Antônio da Cacaria, ocorrido no dia 29 de dezembro de 2013. Antônio Esmeraldo, casado com a senhora Nílvia, deixou no seio de sua família, a qual tinha no doutor Antônio um exemplo de esposo, pai e avô, um vazio que jamais será preenchido. Doutor Antônio, como era conhecido, deixa também uma enorme saudade nos muitos amigos que fez quando vereador nesse legislativo, em todos aqueles que com ele conviveu, parentes e amigos, um sentimento profundo de pesar e tristeza, cientes de que em ocasião como esta, palavras pouco dizem, apresentamos à família do Dr. Antônio a expressão de nossa solidariedade, que da presente data se dê ciência à família enlutada. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, assinam todos os vereadores. Presidente, só antes de terminar aqui, agradecer ao senhor Demil, que está sempre aqui na casa, que foi quem também me procurou e pediu para que a gente, em conjunto, pudesse estar fazendo essa homenagem, essa singela homenagem à família. Ofício circular número 1/2014, Conselho Municipal do Idoso, assunto Gestão 2014, desejos de uma administração repleta de desafios e vitórias. Excelentíssimos senhores vereadores, desejamos ao egrégio corpo de vereadores desta casa uma gestão de 2014 repleta de desafios e vitórias, que esta augusta casa, que representa a vontade soberana do nosso povo piraiense, continue seu trabalho sempre em benefício da comunidade. Que Deus os protejam, derramando suas bênçãos e principalmente dando o maior bem que um legislador pode receber, a sabedoria. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos os votos de elevada estima e consideração e aguardamos sempre em nossas reuniões ordinárias. Atenciosamente, Gilberto Martins Loureiro, Conselho Municipal do Idoso, presidente. Coloco em discussão e votação única a moção número 1/2014, apresentando pesar pelo falecimento do ex-vereador Antônio Esmeraldo Neto. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros na mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o povo presente. Bom, gente, dando prosseguimento no que a gente estava comentando ontem, sobre a situação que o país nosso vai viver agora nos próximos 10 meses, em 5 de outubro nós teremos aí um momento cívico, que vai ser a escolha dos nossos representantes em Brasília, no estado do Rio, seja lá no Senado, deputado estadual, deputado federal, e nossos governadores. Eu tenho observado muito como é que anda a situação mundial. O mundo, ele, de um modo geral, ele sofre as crises. Nós passamos hoje uma crise mundial, a parte de crescimento, e a economia mundial ela tem alguns revés
Então, o que a gente tem visto é que o nosso país também, ele sofre esse tipo de contingência que vem dos países desenvolvidos. Eles formaram um bloco que eles chamam dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, e entra uma parte da África do Sul. Esses países, eles compõem o grupo de países emergentes que estão em pleno desenvolvimento. Então, isso faz com que esses países consigam investimentos de relevância. Já os países que estão lá passando por um problema mais difícil, eles fazem alguns investimentos, e isso tem provocado alguns choques na economia, que diminuiu demais a parte do investimento. Esse grupo dos BRICS, até que entra a China também, é um país comunista que fez a abertura do mercado, e ela tem crescido a mais de 10% ao ano. É o único que consegue chegar próximo lá desses 10%, a Índia também tem um crescimento ainda muito grande, mas o Brasil hoje está sofrendo um problema muito sério. A nossa economia, no ano passado, cresceu apenas 0,9%, e isso tem dado um problema seríssimo que a gente tem observado aí na área de emprego, na área de infraestrutura. É uma questão realmente dos dólares que entram hoje, eles não vão mais para o setor produtivo, ele acaba indo para o setor financeiro, fazendo a especulação financeira no mercado, tentando aplicar esse dinheiro aí na dívida pública e trazer uma remuneração mais alta do dinheiro estrangeiro que aqui entra, não está indo direto para a área produtiva. Isso tudo a gente tem visto, a situação da eleição também faz dar uma travada nisso. Por quê? Os países querem abertura cada vez maior de mercados, seja na área de infraestrutura, lá de rodovias, aeroportos, os nossos portos. E o governo, depois que o PT assumiu, ele travou demais esse tipo de procedimento, a abertura disso. Agora, por último, eu sei que saiu uma série de concessões de rodovias, de aeroportos, aqui no Rio de Janeiro, no Alberto Odebrecht, pegou o aeroporto do Galeão, Campinas também é um grupo enorme que pegou lá o aeroporto de Viracopos, Guarulhos também já está hoje já entregue à iniciativa privada. E a gente tem visto também a parte do transporte urbano, que a gente chama da mobilidade urbana, está também na mão entregue aí, são empresários particulares dos ônibus. A Supervia hoje é do Grupo Odebrecht, o metrô também está envolvido no desenvolvimento lá, principalmente com esses eventos que vamos estar no Rio de Janeiro, de investimento altíssimo e entregue na mão da iniciativa privada. Então, o que acontece? Quando a gente vive um ano de eleição, grande parte desses empresários, eles observam com o candidato que vai ter um compromisso maior de fazer abertura de mercado para que eles venham aqui fazer seus investimentos. E isso a gente tem notado que, às vezes, a nossa população sofre, às vezes, alguns revés. A gente vê, por exemplo, o caso da Light. Hoje a gente tem visto que é um problema seríssimo aquela parte do enxugamento do setor de pessoal da Light, deixou muitos setores de manutenção desguarnecido. Hoje, quando falta uma energia, a possibilidade de restabelecimento demora muito. A Supervia, há poucos dias, nós tivemos um acidente, ficou 12 horas os trens parados, que hoje é mais de 1 milhão de pessoas que está ali precisando daquele transporte essencial. Metrô do Rio de Janeiro ainda é uma coisa que precisa altos investimentos para poder atender, porque metrô é a obra mais cara, praticamente, que a gente vê hoje em andamento no nosso país. Então, tudo isso, a gente tem visto, reflete diretamente na economia dos nossos municípios, na economia de um estado, na economia de um país. Hoje a gente tem notado que grande parte dos investimentos que antigamente vinham com mais facilidade, agora sofrem, às vezes, esse desvio, que é trabalhar no mercado da especulação, que é do investimento na área financeira, e não diretamente na parte de financiamento público, de grande parte, e às vezes, que a gente precisa na infraestrutura. E eu tenho visto, por exemplo, o presidente Lula, quando entrou, ele ainda conseguiu segurar em parte a economia. Nós tivemos ainda um crescimento razoável em torno de 5,5% ao ano. E agora a economia deu uma estagnada. Hoje a Dilma Rousseff vive um dilema muito forte. A gente tem um problema sério hoje na área de energia, que são as represas
que hoje algumas, inclusive, chega a 22% apenas da capacidade de acúmulo de água. Então, hoje a gente tem um problema seríssimo de abastecimento das cidades e tem um problema sério de geração de energia. A nossa energia, 80% é geração hídrica, é por água. E aí a gente precisa estar investindo em termoelétrica, a gás aqui em Seropédica, que estão transformando uma termoelétrica ali para gás natural. E a gente, às vezes, tem hora que tem um problema sério de trabalhar também com usinas nucleares. Eu tenho um irmão que trabalha na usina nuclear em Angra dos Reis, ali a eletronuclear, em que já está se partindo para a terceira usina. São duas funcionando, Angra 1 e Angra 2, e a obra civil da parte da Angra 3 já está em franco andamento para poder já brevemente voltar a entrar no sistema gerando energia. É uma coisa que alguns países do mundo, como aconteceu no Japão, estão desativando as usinas nucleares. E aqui no Brasil a gente está já no caminho para inaugurar a terceira ali na praia de Itaorna, na Praia Brava, aqui em Angra dos Reis. Então a gente tem observado todo esse ciclo que às vezes a gente comenta aqui, interfere diretamente também em Piraí. Nós tivemos um problema seríssimo da previsão orçamentária, às vezes não acompanhou diretamente todo o que foi a previsão do ano anterior. Por quê? A economia sofre esses baques. Ainda assim, o governo do PT teve a grande façanha de fazer o Bolsa Família, hoje atende em torno de 12 milhões de famílias para esse país. Fez o ProUni, que é dar bolsa de estudo a grande parte daquelas pessoas que não tem como passar num vestibular ou entrar numa universidade federal, que é bancada diretamente pelo governo. Fez o Minha Casa Minha Vida, agora recentemente teve programa Mais Médico, teve trazer médico de Cuba, porque o setor público brasileiro, a gente tem observado, nós estamos com os hospitais do Rio de Janeiro, os hospitais federais, todo ele em greve. Por quê? São profissionais que querem uma jornada de 30 horas e que às vezes alguns, infelizmente, não trabalham. Eles hoje têm o ponto biométrico, eles não querem que seja utilizado o ponto biométrico. A jornada, eles querem que passe para 30 horas por semana. E a jornada da qual eles fizeram o concurso são 40 horas. Então tem um problema seríssimo. E aí a rede médica hoje, pública, lá dos hospitais federais, estão em greve. É um problema seríssimo que a gente está vivendo. Problema político de Brasília, a gente vê lá ainda uma estrutura muito arcaica. A gente vê lá o sistema bicameral, que tem hora a gente vê as imperfeições. Um senador, por exemplo, ele é eleito. São 8 anos de mandato. Aí, qualquer problema que haja com esse senador é o suplente dele, e não o segundo colocado. É um suplente que ele escolhe, geralmente é do círculo da família, é do círculo familiar. Então ele já faz uma coisa direcionando, ou para um financiador de campanha, ou para alguém da família. Isso aí eu acho que é uma coisa erradíssima. A Justiça Eleitoral tem que trabalhar com mais rigor e não deixar corrigir esse tipo de procedimento. A gente tem um problema seríssimo, por exemplo, que acontece, que é essa ficha limpa que a gente observou aí, que uma série de pessoas ainda consegue. Um Paulo Maluf tem mais de 100 processos na Justiça, ainda continua representando o povo de São Paulo. Paulo Maluf está lá no Congresso, parece que nunca vai sair. E uma série de outros, se mandar fazer um pente fino, a gente vê que aquelas bancadas hoje em Brasília, ainda existe esse problema sério do voto da legenda. Tem um problema sério, por exemplo, que hoje são as coligações proporcionais, que às vezes você vota em um, acaba elegendo um outro. Então, essas coligações, isso deixa uma certa imperfeição no sistema eleitoral brasileiro. E vamos trabalhar hoje com situações que vai ser principalmente os dossiês que vão começar a aparecer. Alguns são apócrifos, eles são montados exatamente em cima da eleição para prejudicar algumas pessoas. Outros, vereador, realmente a gente observa que tem um fundo de verdade contra alguns candidatos que às vezes têm uma vida que não é uma vida ilibada, uma vida correta, uma vida ética dentro da parte política. E isso tudo a gente tem notado que no momento em que vai agora aparecer o programa de televisão, os programas nas rádios, os programas eleitorais gratuitos, vai surgir demais aí um fogo cruzado dos nossos e virtuais candidatos aí, que vai realmente trabalhar. Eu acho que a internet hoje é uma ótima ferramenta, a gente vai ver muita coisa em cima disso. Então, o que a gente tem notado é que financiamento de campanha ainda é um problema muito sério. O financiamento hoje ainda continua a iniciativa privada bancando, fazendo lá as bancadas da área dos lobbies,
Infelizmente, isso aí é um mal que atrasa a nação, porque eles vão lá para defender diretamente aquele grupo por qual eles apostaram o dinheiro na campanha. Isso é um problema seríssimo ainda que existe. Hoje a gente vê algumas campanhas, a gente tem notado que o marqueteiro decide. É o marqueteiro que vai lá, monta aquele melhor programa de televisão, consegue fazer uma maquiagem em cima de alguns candidatos. E, às vezes, a mentira também, que o Brasil, infelizmente, a gente observa que, nesse mundo político, a mentira ainda prevalece demais. Então, essa série de coisas que a gente está aí, vamos ter que trabalhar com muita seriedade. O ano 2014 é um ano importantíssimo na vida desse país. A gente vai precisar realmente que tenha pessoas envolvidas mais diretamente com os programas do que a gente quer na educação, na segurança. Hoje a segurança é seríssima, problema que a gente passa no Rio de Janeiro. Ainda ontem teve um assalto aí no Hospital Norte Dor, entraram lá e assaltaram médicos, enfermeiros, trabalhadores que lá trabalham lá, inclusive em segurança. Tivemos um problema sério que foi a morte da policial na UPP lá do Parque Proletário. Isso aí são coisas realmente que a gente tem observado, como é triste, às vezes, o problema aí sério que a gente vive da segurança pública. Tem um problema sério, que a gente viu agora os requerimentos sendo lidos ali, o problema de abastecimento de água. No nosso município, eu fico triste, que eu trabalho numa empresa de saneamento, a gente ainda tem lá na Caiçara, ainda tem ali no Sanatório da Serra, pessoal lá da Fazendinha, pessoal lá de Santanésia, 2 distritos aí, o Arrozal com mais o Varjão, está um problema sério de abastecimento de água realmente, que houve crescimento desse distrito, mas não acompanhamos, nós da Companhia Estadual de Água e Esgoto, a necessidade da produção de água com aumento para poder aumentar a capacidade de abastecimento nesses locais. E como foi falado aqui ontem, sem dúvida nenhuma, energia elétrica... Tempo encerrado, vereador. E mais a parte de água, Piraí não pode ter, em momento algum, falha nesse abastecimento, porque realmente nós somos o celeiro lá da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, vereador? Presidente, sim. Obrigado. Bom, eu quero dizer para uma pessoa que está assistindo agora a sessão que jamais deixaria de tocar nesse assunto, mesmo que ela não estivesse assistindo. Ela disse que vai fazer questão de assistir para poder me ouvir falar desse assunto, porque a gente hoje, né, nós vereadores, temos uma luta muito grande, e mesmo que a gente internamente, né, vá buscar lá respostas com o prefeito, vá buscar respostas aonde quer que seja, isso às vezes não chega até os munícipes. E o que aparece é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, é falar nas sessões, é cobrar. Então teve uma senhora, né, do bairro da Caiçara que me procurou hoje pela manhã, e eu acredito que o que foi passado para mim é praticamente uma denúncia, mas eu não estou aqui colocando como denúncia. Vou pedir à secretaria competente que busque informações e averigue o que está acontecendo para ver se realmente procede o que a senhora me disse. O que ela me falou foi exatamente isso, que na Caiçara, né, o transporte que está fazendo serviço, prestando serviço para a prefeitura, transporte escolar, mais exatamente uma Kombi, tem um motorista que ele não tem habilitação e está totalmente, né, fora do padrão que é exigido para poder conduzir as crianças. Então, minha amiga, eu digo a você que o meu respeito, enquanto parlamentar, está sendo colocado agora. Realmente, se eu tivesse a minha filha sendo transportada por uma pessoa que não teve, né, a preocupação de estar habilitado para poder prestar esse serviço, eu ficaria muito chateado por estar prestando um serviço para o nosso município. Então, eu não tenho ainda resposta para a senhora, mas teremos. Eu vou procurar a Secretaria de Transporte e pedir, né, que façam uma averiguação e tragam, né, a documentação até nós, vereadores, para que nós possamos dar uma resposta lá para o povo da Caiçara, porque essa pessoa me falou essa semana, e semana passada, outra, né, diferente, né, que não é da Caiçara, fez um comentário, mas em relação ao mesmo caso. E fica aquela impressão, né, que os vereadores não estão fazendo o que
deveriam fazer, mas nós estamos fazendo sim. E é por isso que eu estou colocando dessa forma e nós vamos sim averiguar. E a Secretaria de Transporte, eu tenho certeza, mais do que absoluta, que vai dar uma resposta. Vereador, Excelência, uma parte, por favor. Não sei se você ia falar a mesma coisa, Maria Hermínio. É com a própria Secretaria de Educação, acho que você pode procurar o funcionário Luiz Fernando, ele que é responsável pelo transporte escolar. Lula. Mas acho que ele pode esclarecer isso para você. Me permite eu falar? Com certeza. Você sabe se o transporte é da prefeitura ou é terceirizada? Segundo a senhora, terceirizada. Então, eu acho que essa senhora também, como tem o filho que estuda, né? Deveria ir na Polícia Rodoviária Federal e denunciar. Na mesma hora o carro seria preso com o motorista e tudo. Não precisava nem fazer coisa. Então, ela fazer uma denúncia, fazer uma por escrito à Secretaria de Educação, com aquele carro, com a placa do carro e tudo, que, na verdade, a gente pode, né, interferir. Mas isso é uma fiscalização da própria secretaria ou até mesmo da empresa que está prestando serviço. Entendeu? Então, nós vereadores, não temos culpa de tá passando por essa coisa. Ela, como tem o filho dela estudando, né, andando nesse veículo, ela teria que fazer a denúncia à Polícia Rodoviária, que passa lá na porta da Polícia Rodoviária. Meu filho está correndo risco de andar com a pessoa desabilitada. Eu acho que não precisava nem ela fazer reclamação para a gente. Ela teria de ir diretamente a um órgão competente de fiscalização do trânsito. Obrigado, senhor. O senhor me permite uma partezinha, vereador? Com certeza. Parece que eu falei que não é comentar esse assunto aqui hoje, mas eu liguei hoje para o secretário de Transporte, Marcelo Zacarias, fazendo uma denúncia, eu denunciando, não foi ninguém que me procurou, aconteceu comigo hoje, em frente a uma escola particular aqui em Piraí, um ônibus de uma empresa que eu achei que estava, inclusive, por conta da prefeitura, mas não está. Fiquei sabendo que hoje essa empresa não participou das licitações, não está prestando serviço para a prefeitura. O cara para o ônibus no meio da rua, na mão contrária que você está vindo, preferência sua, e acha que ele está certo. Aí desce ali 30 crianças, tudo bem, não tem problema nenhum, espera. Mas depois, ao invés dele retornar, dar um marcha ré, encostar para que os outros carros que vêm possam passar, né, legalmente, porque está na preferência, ele não. Ele para, fica, bana o braço, debocha da sua cara e acha que está errado. Depois ainda te xinga. Eu liguei para o secretário, fiz a denúncia e o secretário me disse o seguinte: esse rapaz temos recebido várias denúncias aqui sobre esse rapaz. Só que ninguém quer fazer por escrito. Eu falei, pois então eu o farei. Tá? Então amanhã, isso aconteceu hoje depois do almoço, eu estava atarefado com outras coisas, já estou preparando, estou entrando com uma denúncia, tá? E quero saber, inclusive, se esse rapaz tem habilitação para dirigir aquele ônibus. Pelo que me consta, não quero aqui afirmar antes. Tá? Ele é genro do dono da empresa e tem feito várias barbáries aí no trânsito. Aí. Então, senhor, obrigado aí, até um desabafo aqui também. E como aconteceu comigo, eu não posso me calar. Pode acontecer com todos os nossos cidadãos e a gente não pode permitir que isso aconteça no nosso município. Obrigado, vereador. Eu concordo com a fala do vereador Mário, né, quando diz que a mãe do aluno deveria, né, até encurtar esse caminho e procurar ali a Polícia Rodoviária, até por ser tão próximo. Mas a gente sabe como que funciona hoje, infelizmente. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o questionamento dela foi exatamente esse. Falei, se eu não tivesse, né, amizade com o senhor, não estaria relatando isso. Porque as pessoas têm medo. Infelizmente, é um medo que tem até... procede, né? É um medo que procede, porque às vezes a pessoa vai, faz uma denúncia dessa e eu não sei nem quem é o dono da empresa que presta serviço, mas de repente a gente sabe como é que funciona. Aí conhece o policial que está lá, aí o policial abre o nome de quem comentou. Infelizmente, nós estamos no Brasil e o Brasil precisa mudar nesse sentido. E fica aí esse desabafo, porque eu não quero que essa Casa Legislativa, né, que nós, vereadores, façamos e passamos desapercebidos. Por isso trouxe esse assunto aqui publicamente. Boa noite. Com a palavra o vereador Charles.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Quero desejar a todos os colegas um ano legislativo de bastante sucesso, torcer para que nós possamos ter resultados positivos e que possam, de uma forma bastante objetiva e clara, nos fazer, né, aparecer, representar o município, né, porque para isso fomos eleitos. Vamos torcer para que nós tenhamos aí os nossos pedidos, solicitações atendidas pelo Executivo e dessa forma, então, a gente possa fazer um bom mandato. A proposta inicial da minha vinda à tribuna seria para falar de vários assuntos, mas à medida em que a gente ouve os colegas se pronunciarem, outros assuntos se fazem necessários ser citados, né, ser comentados. Em relação aos comentários feitos pelo vereador Alzemiro, nós temos sim, vereador, essa necessidade de mudanças, e são muitas, né? Nós não podemos mais conviver com aquilo que temos convivido ao longo desses anos, politicamente falando, com políticos de caráter extremamente duvidoso, pessoas que não deveriam, em hipótese alguma, fazer parte sequer da nossa sociedade. Conseguem se eleger e se tornam os grandes ladrões dessa nação, e ficamos nós pagando a conta desses vagabundos. Nós temos aqui a revista Época, até talvez aqui, de uma forma singela também, fazendo uma homenagem ao nosso amigo, nobre vereador, falecido Antônio Esmeraldo. Ele tinha por hábito trazer matérias para essa casa, com as revistas que ele costumava ler, Veja, Isto É, Exame, e trazia realmente matérias interessantes, de grande relevância, de grande repercussão nacional. Todas elas também, obviamente, ligadas aos interesses do nosso município. Eu trouxe uma aqui para tratar, para referenciar o assunto, que foi uma matéria da revista Isto É, dessa semana, que trata da empresária Ana Cristina Aquino, que diz que pagou propina para o ex-ministro Carlos Lupe e que o esquema para a criação de sindicatos no Ministério do Trabalho permanece na gestão Manuel Dias. Ela afirma: levei R$200 mil para o ministro Lupe numa bolsa Louis Vuitton. Não, a matéria é muito grande, muito extensa, depois, se os senhores quiserem, é só pesquisar lá que os senhores vão ver. Mas uma das perguntas que é feita a ela pelo jornalista da Isto É a seguinte: o registro dos sindicatos, o registro iria custar os R$200 mil entregues ao Lupe? A empresária diz: não iam ser só 200 mil. Essa carta sindical custaria 3 milhões. Ele encheu o olho porque se tratava de um sindicato cegonheiro e todo mundo já sabe que cegonha dá muito dinheiro. Eles fantasiam uma coisa na cabeça deles, É uma coisa em que todos acham que rola muita grana. Na época, o Lupe ainda falou para o João Graça, que me contou que se desse certo de a gente, em português dela, eu acho que o cara traduziu na íntegra o que ela falou, tá bem? Pagar qualquer serviço em Pernambuco, ele queria o direito a ter frotas na empresa. Ocultamente, claro, que não seria em nome dele. Quer dizer, um ministro do Trabalho, o ministro que disse a Dilma que a amava, um ministro que disse em rede nacional que se sairia do cargo morto. Esse é o tipo de gente que a gente tem que lidar no Brasil. São essas pessoas que fazem com que as nossas dificuldades se tornem ainda maiores no que diz respeito ao nosso desenvolvimento. Então, era só para registrar aqui. Eu queria comentar, vereador Eco, na semana que passou, há cerca de 10 dias, se eu não me engano, foi na sexta-feira retrasada, eu tive uma reunião com o secretário Marcelo e, na oportunidade, também conversei com o funcionário Sena a respeito dessa questão do transporte escolar. Existe, sim, uma preocupação muito grande com isso por parte dos pais desses alunos. A minha filha, por exemplo, ela viaja, ela é um transporte particular, mas ela viaja para Volta Redonda, onde ela estuda, e eu faço questão de vistoriar o carro de quem a transporta. E o rapaz que a transporta, em momento algum, se sentiu ofendido por isso. Muito pelo contrário. Ele até me pede que eu faça.
Então, eu acho que deveria funcionar dessa maneira, né, para todos. Nós sabemos que algumas empresas no passado, né, eu não vou citar o atual contrato, porque ele está em vigor agora, vai se iniciar agora. Houve um pequeno atraso, eu acho, num processo citatório, houve um probleminha, mas a coisa parece que já se resolveu. Mas nós sabíamos que no decorrer, né, contratava-se, cumpria-se as exigências licitatórias, mas no decorrer da execução da prestação dos serviços, problemas aconteciam. Veículos deixavam de manter, os proprietários deixavam de fazer a manutenção desses veículos e colocavam assim em risco a vida dessas pessoas, dessas crianças que são transportadas. Então, isso é um assunto sério, é um assunto grave. Eu acho que o presidente da Comissão de Transporte dessa casa deve acompanhar de perto, né? Eu concordo com o vereador Mário Hermínio, realmente tem que se denuncia. Não tem habilitação, denuncia o cidadão. Acabou, acaba a história. Mas se é um transporte público contratado pelo nosso município, nós temos que ter a nossa fiscalização também. Nós precisamos agir, precisamos atuar. A Secretaria de Transporte se comprometeu em fazê-lo. Foi um compromisso do secretário Marcelo, junto com o funcionário Sena, de que eles iriam fazer realmente um acompanhamento, a fiscalização rigorosa desses veículos que irão transportar nossas crianças. Eu acho importante, presidente, que nós façamos esse acompanhamento. Que Chaves, o presidente... Dá um minuto, por favor. Pois não, meu. Eu acho que essa vistoria foi feita no Centro de Eventos, no Tutucão, na segunda-feira, se eu não me engano. Tinha uma reportagem, Folha do Vale do Café, falando isso, tinha foto, eu acho que foi feito. Perfeito, vereador. Obrigado pela informação. Agora, é importante que ela continue sendo feita, né, a cada 6 meses, periodicamente, porque os pneus se desgastam, os freios se desgastam, né, as lanternas quebram, o farol, enfim. Então, a manutenção dos veículos tem que acontecer e a gente precisa estar acompanhando, estar fiscalizando. E a outra questão eu queria colocar, nós temos, né, constantemente, eu particularmente, recebo muitas informações, muitos comentários pela rede social, pelas redes sociais, e algumas elogiosas, como já dito aqui anteriormente, e outras nem tanto, né? Mas isso é democrático, e nós precisamos respeitar e aceitar, né, que existem opiniões diferentes entre nós cidadãos. E dentro desse quadro, eu queria fazer um agradecimento também, aproveitar para agradecer ao Executivo. Ele deu início a uma obra importante ali no asilo, uma obra de contenção, que foi uma indicação feita por essa casa, e isso surtiu um efeito muito bom. À medida, né, que se publicou a matéria, que se informou que a obra estava acontecendo, a repercussão foi muito boa, né? Mais de 30 pessoas interagiram, e apenas uma tinha uma opinião diferente sobre os outros, né, que acharam realmente que a obra era importante e parabenizaram o Executivo e também essa casa pela iniciativa de fazer a indicação. Nós temos feito várias indicações e já iniciamos esse ano aí com várias, dentre elas algumas já feitas anteriormente. Nós estamos repetindo indicações. Houve até indicações feitas pelos colegas que eu já havia feito anteriormente. Fato esse que não me incomoda, que não, muito pelo contrário. O que me interessa, o que nos interessa é realmente que nós sejamos atendidos. Não dá para nós fazermos 500 indicações durante o ano e não vermos 10% delas realizadas. Isso é o que não dá. Então, se o cidadão cobra, se a comunidade, se a sociedade cobra, é porque, no meu entendimento, nós realmente não produzimos aquilo que precisaríamos produzir. Nós não conseguimos realizar aquilo que fora proposto inicialmente produzir. Quando eu digo nós, falo do Executivo e falo do Legislativo, né? As duas casas trabalham em prol, têm que trabalhar em prol dos resultados. E quando eles não chegam, não acontecem, eu entendo que a culpa é dos dois. Mais especificamente falando, né, nós não temos caneta. A caneta é do prefeito. É o Executivo quem assina, quem contrata. Nós pedimos, cobramos, fiscalizamos, mas não contratamos. Então é importante que as pessoas entendam isso. Nós temos os nossos limites, né? Nós temos sido parceiros desse governo, como eu e o vereador Prico fomos do governo passado, né? Porque nós temos o intuito, a intenção de fazer o melhor, de fazer com que as coisas aconteçam. Eu não fui eleito para ser oposição, eu fui eleito para ter posição. Então eu entendo que dentro desse quadro político no qual eu me tornei um representante do povo, fui eleito para isso, eu preciso ajudar. Tenho que ajudar o Executivo, sem deixar de cobrá-lo. E é o que eu quero fazer mais uma vez aqui, presidente. No meu primeiro pronunciamento
durante o ano desse mandato, do ano de 2014, eu vou repetir novamente o que eu já falei no mandato passado. Na minha humilde opinião, na opinião de um leigo, na opinião de um, talvez, mais curioso, né, do que qualquer outra coisa, eu gostaria de dizer novamente que o município, que o executivo tem pecado pela falta de informação, de comunicação. Nos falta informação. Nós precisamos ser ajudados nessa casa, saber o que vai acontecer, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o que vai ter dinheiro, o que não vai ter dinheiro. Nós precisamos ter as respostas. E acho que o executivo também precisa explorar melhor o que está fazendo. Precisa divulgar mais o que está fazendo, precisa informar o povo. Não pode deixar o povo à mercê de informações que surgem nas esquinas, nos botequins, nas conversas fiadas. Porque nem sempre elas chegam com clareza, nem sempre elas representam a realidade. Esse é um grande problema. A fofoca é muito grande, as pessoas falam muita bobagem, falam muita besteira. Houve um cidadão hoje que me escreveu que nós somos todos farinhas do mesmo saco, que nós somos todos iguais, que nós somos um bando de incompetentes e estamos aqui fazendo cena. Eu disse a ele que ele deveria, nas próximas eleições, se utilizar da força dele, que é o voto. Que nas próximas eleições ele vote em alguém que ele entenda que poderá vir para essa casa e fazer muito mais do que nós fazemos. É um direito dele, é um direito do cidadão. A sua insatisfação se dá por algum motivo, ou por muitos motivos. Eu respeito. E disse a ele que não votasse em ninguém que está aqui, inclusive em mim. Está escrito. Se o senhor entende que todos são incompetentes, não vote mais nos que lá estão, inclusive em mim. Escolha outros nomes. O que nós precisamos é andar, evoluir, né? Então, esse cidadão demonstrou uma grande insatisfação no que diz respeito à informação. Tem um problema da creche que está na rede aí, que já rolou um monte de fofoca hoje, a história da creche. As crianças tinham que voltar às aulas na segunda-feira, não voltaram, só poderão voltar na quinta, porque estão pintando ainda a creche. Problemas acontecem, a gente tem que entender, a gente tem que saber o que acontece. Às vezes é um problema não foram os intempéries porque o tempo ajudou, não choveu. Mas às vezes um problema do empreiteiro, um problema de material, enfim, alguma coisa que fugiu do cronograma físico de execução da obra. Tudo isso é compreensível. O que não dá é para você deixar, pelo menos as informações que chegaram até mim são essas, os pais sem a informação de que só voltariam na quinta. Me disseram, me comentaram, não foi uma, não foi duas, foram mais de 3 ou 4 pessoas, que os pais chegaram aí até lá com as suas crianças e lá é que ficaram sabendo que não poderiam deixar as crianças porque a creche ainda estava sendo pintada. E não dá mesmo, porque o cheiro de tinta não tem como você deixar uma criança. Então eu quero deixar mais uma vez o meu protesto aqui. Eu tenho certeza que a essa altura já está no ouvido do prefeito e de mais alguns interessados que se encarregam de levar a história para ele, né? Como eu não me preocupo com isso, como eu não dependo disso para viver, graças a Deus, eu tenho liberdade para falar o que eu penso. Eu fui eleito para isso. Então eu gostaria de deixar isso, porque falando aqui a coisa se registra. Falando aqui o efeito é maior, nobre vereador Alzimiro. Aqui as coisas realmente repercutem. Vamos torcer para que a comunicação melhore entre as casas, para que a gente tenha respostas e saiba o que está acontecendo. O que nós podemos nos comprometer, com o que nós podemos e o que nós não podemos. É o que eu quero deixar, presidente, colegas vereadores, nesse primeiro dia, né, de tribuna aqui do colega de vocês, vereador Charles, é que eu estou extremamente insatisfeito com isso tudo. Mas muito mesmo. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer o uso da palavra daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, público presente, internautas, e comungar aqui algumas coisas que o Charles falou ali a respeito da falta de informação. Nós vem questionando isso, conforme falou, desde o mandato passado, até para que nós não só
defendemos o nosso trabalho aqui nessa casa, mas para que nós também tenhamos informações adequadas para passar para aqueles que nos procuram, para o eleitor, para o cidadão que nos procura para poder perguntar alguma coisa. E ele tem razão, é verdade. Eu disse aqui ontem que no período do recesso eu não saí daqui da cidade, eu fiquei direto aqui, não viajei dia nenhum, sempre estive em todas as secretarias, sempre cobrando algumas coisas. Tive uns 20 dias atrás aqui no prédio da prefeitura, e ali eu não consegui falar com o prefeito, eu vim aqui falar com o Marcelo a respeito do trânsito em Arrozal, que se encontra muito confuso, muito desorganizado. Fiz uma indicação solicitando uma organização de sinalização no trânsito de Arrozal, sinalizando rua com mão, contramão, colocando placa proibido estacionar, porque o movimento cresceu muito em Arrozal, tanto na parte pedestre quanto na parte de veículo. Hoje, em Arrozal, se a JRO hoje tem 220 funcionários, 150 comprou carro, que nunca tiveram carro, 150 comprou carro. É uma loucura. Se eu falando aqui, não dá para vocês terem ideia do que está acontecendo em Arrozal a respeito do trânsito. Tá? E também fiz, também pedi que fosse estendido o sinal da internet, conforme estava prometido, para o bairro da Fraternidade e o Bela Vista em Arrozal, que é a área mais carente, uma área mais afastada, que o povo precisa, entendeu? E hoje eu tive a informação que vai ser inaugurado no dia 14 e dia 21 o sinal na Fraternidade e no Bela Vista em Arrozal. E ontem eu até estive aqui nessa casa, eu ia sair mais cedo para ir numa reunião da Associação de Moradores lá em Arrozal e preferi ficar aqui. Não havia necessidade, porque a informação que era de competência da minha autoria, eu acolhi ela durante o dia e passei para o presidente da Associação de Moradores em Arrozal. E hoje, aqui eu fui informado que até o mês de abril ficou acertado, certinho, o Marcelo me falou, de fazer toda a sinalização do centro de Arrozal, de rua, de mão e contramão. Então, conforme o vereador Charles falou ali, verdadeiramente é muito fraca a comunicação. Nós precisamos ser melhor informados, sim, porque se eu não venho aqui, se eu não vou de secretaria em secretaria, eu não tinha informação. Tá? Permite, vereador, realmente precisa uma parte, vereador? Sim. Tem secretário me devendo uma resposta há um ano. E eu sou vereador, fico imaginando um cidadão comum, que não está aqui nessa casa, que não tem essa representatividade que nós temos. Um ano. Nem sei se eu quero mais a resposta dele. Obrigado. Perfeitamente. Mas também nós não podemos deixar de falar, vereador Charles, que existe aqueles que a gente tem que ter o respeito por ele, né? Hoje eu fiz várias ligações para a Sandra Simões e ela não atendeu a minha ligação. Eu recebi aqui agora pela funcionária da casa aqui um bilhete, Sandra Simões, não pude receber sua ligação durante o dia, não poderia atendê-lo, mas já estou à sua disposição, estou aguardando, assim que você sair pode me ligar. Está aqui, ó. Muito obrigado, Sandra. Tá? Obrigado, presidente. Só mais uma página. Vamos dar uma nota para a nossa amiga secretária Sandra, nota 10 para ela, que te deu uma resposta. Vamos dar nota 0 para aquele que não me deu a resposta. Obrigado, Sandra. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação única o requerimento 01/2014 do vereador João Roberto Ladeira, solicitando a Light colocação de luminária em frente ao antigo casarão do Caiçara. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação única o requerimento 02/2014 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, solicitando a SEDAI reativação do reservatório de água do bairro Querosene e a avaliação do sistema de distribuição de água no distrito de Santa Anésia. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação única o requerimento 1/2014 do vereador João Roberto Ladeira, solicitando a Light troca
emergencial de 2 postes de iluminação pública em Caiçara. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Companheiros, a casa é para isso. A gente já está exercendo o nosso direito aqui de democracia. Eu acho que, no meu ponto de vista, o parlamentar dessa casa tem que realmente se prevalecer, porque a gente está aqui embasado por uma população toda de Piraí. Essa casa aqui é um poder independente, tem que realmente fazer as cobranças devidas. Eu, por exemplo, no que eu vi da parte lá da condução escolar, é um contrato feito e que tem cláusulas ali dentro que permite saber, o motorista, além dele ser habilitado na categoria D ou E, para dirigir um ônibus que transporta pessoas, ele tem que fazer um curso específico lá para poder conduzir o ônibus escolar. Tem que estar o ônibus caracterizado todo com faixa, tem que estar o motorista com a documentação em dia, a vistoria do ônibus, isso tudo está previsto naquela licitação da qual foi feita aí há poucos dias, que até fui procurado por uma pessoa fazendo alguns tipos de denúncia. Então, esse motorista tem que levar junto ao contrato, tem uma cláusula lá dentro que permite até a rescisão do contrato, da manutenção desse ônibus, as condições de segurança desse ônibus, inclusive cinto de segurança. O motorista tem que ser categoria D ou E, porque a gente observa, por exemplo, o motorista que trabalha com produtos químicos, cargas perigosas, além da identificação do veículo, ele é obrigado a fazer um curso específico para fazer aquele tipo de transporte. Para transportar vidas humanas, esses dias, eu fui procurado por um rapaz, ele que pedindo uma ajuda para fazer um curso em Barra Mansa, no SET Senat, que é a Serviço Nacional de Transporte, para poder fazer o curso específico para transporte de alunos. Então, é obrigado, além do motorista ser habilitado na categoria D ou E, que é transportes especiais, ainda ter mais essa qualificação para transporte de alunos. E o ônibus tem que estar devidamente vistoriado e todo equipamento de segurança possível, porque transporta ali vidas humanas. Então, eu acho que isso aí, o nosso Marcelo vai ter que tomar uma atitude bastante rigorosa nisso aí para acabar com essa celeuma. A situação da creche, por exemplo, eu recebi reclamação, e o ano passado eu fiz aqui uma indicação, não coincide, por exemplo, problema de aluno da creche com a rede escolar. A creche é um serviço que tem que ser ininterrupto, porque o pai do aluno, a mãe do aluno que precisa da creche, ele não tem as férias dele coincidindo com esse recesso. Então, a creche não presta aquele serviço essencial diretamente na proporção daquela pessoa que precisa. Por exemplo, se a creche entrou lá em férias no dia 15 de dezembro e fica até o início agora de fevereiro, a mãe que precisa de ter a criança lá na creche, ela vai pedir conta, vai largar na mão de um terceiro. Então, esse serviço tem que ser modificado, esse calendário. A criança, por exemplo, precisa de um serviço que seja durante todo o período lá, a não ser quando a mãe tira lá suas férias, que precisa aquele contato direto com o filho. Então, até esse calendário da creche precisa ser mexido. Eu não tenho dúvida disso. A situação, por exemplo, que a gente vive, dos nossos secretários, até houve aqui algumas pessoas que acham que alguns secretários já passou da hora, está com prazo de validade vencido. Isso aí, a gente, como parlamentar dessa casa, sendo independente, a gente pode dar nome aos bois e começar realmente ver se aqui a presidente da República vai trocar uma série de ministros. Antes de ontem ela trocou 4. E tem aí denúncia do Lupe, do próprio Manel Dias, que é lá do trabalho, aí entra o interesse eleitoral. Então, isso é uma rotina normal na vida pública. A pessoa que vai hoje representar lá uma secretaria, ele é um convidado, ele não foi obrigado por aquele cargo. Ele tem que trabalhar com dedicação, respeitar a população que paga o salário dele. Então, ele deve obrigação, sim. Isso aí, se ele não responder para qualquer cidadão ali que está no exercício do teu direito, ele tem que ser exonerado. Sem dúvida nenhuma, essas pessoas têm que ter uma vocação para a vida pública. A vida pública, ela é mantida com o dinheiro dos nossos impostos. Então, esses cargos públicos aí são temporários, ele tem que corresponder na altura, principalmente daquilo que a gente está pedindo, e tem que trabalhar com boa vontade, porque ele está ali voluntariamente. Ninguém é obrigado a ser secretário. Se ele está secretário, ele precisa, então, responder a essa nossa sociedade. Fiz um pedido hoje,
da torre de televisão. Gente, hoje a televisão é o meio de comunicação mais difundido pelo mundo afora. A gente liga uma televisão, tem lá uma série de canais, e a gente tem observado algumas pessoas não têm tanta condição, às vezes, econômica de parabólica, ou seja, Sky, ou qualquer outro tipo de televisão, a Sky, a Oi, a Claro, e aí precisa do nosso sinal da repetidora aqui, municipal. Então eu acho importantíssimo que a nossa prefeitura compre um aparelho. A gente é Piraí Digital, a gente já tem um sinal lá da internet, precisa realmente, na televisão a gente tem um sinal seguro, tem retransmissora aqui que é a Rio Sul, e ela retransmite aqui para 32 municípios. Então a gente precisa realmente de uma torre de televisão, eu sei que até os distritos sofrem com isso, então a gente precisa da retransmissão de um sinal mais confiável, mais garantido, e essa aparelhagem eu sei que fica aqui no Cruzeiro, no bairro Cruzeiro, precisa de uma aparelhagem mais moderna. Hoje a gente fala meios de comunicação, é a capacidade de transmissão com o sinal digital. E às vezes a gente fala analógico, é uma coisa já ultrapassada, a gente precisa realmente comprar uma aparelhagem nova. Em cima daquilo que a gente vem pedindo ao poder público, eu vou entrar numa seara aqui, a gente observa, por exemplo, o presidente até um pouquinho antes ali, ele hoje recebeu uma visita de um rapaz que foi atleta profissional do Corinthians e que ele hoje é presidente do Audax. O Audax é um time que era das Sendas, depois fez a fusão com o Pão de Açúcar, do Abílio Diniz em São Paulo, e hoje ele tem times de futebol que eles investem, e está lá no Campeonato Paulista e está aqui no Campeonato do Rio de Janeiro. Ele veio aqui até com uma ideia de lançar aqui um plano de a gente ter um time, ter uma representação piraiense aí na segunda divisão, na terceira divisão, que a gente conseguir sucesso na primeira divisão. Eu fico sempre pensando, nosso município, eu sempre fui assim, um adepto de estar assistindo futebol e gosto de ver lá no campo do rodoviário, só que eu observei, a gente tem notado, por exemplo, a gente tem 2 campos hoje, 2 praças de esporte, uma era da CIP antiga, está lá abandonado, e o outro era o campo do Lages, também está abandonado. Foi 2 iniciativas de empresas que construíram aquilo. O poder público em Piraí nunca se preocupou em ter uma praça municipal de esporte. Isso me causa uma tristeza profunda, porque eu sei que uma série de garotos aí poderiam, no futuro, se tornar um atleta profissional, poder ganhar a vida. A gente tem alguns exemplos aí de Barra do Piraí, do Ramires, do Dedé aqui de Volta Redonda, do Jorge Henrique ali de Resende. Então a gente gostaria demais de ver uma praça de esporte dessa municipalizada. Cansei de fazer pedidos aí do ano passado, no meu outro mandato. A gente tem uma praça de esporte, chegar e fazer um acordo com a Light, pegar lá o campo do Lages, botar uma escolinha de futebol lá para a nossa garotada, aí vem a Olimpíada, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. O futebol é a paixão do brasileiro. A gente está vendo aí os bilhões que estão gastando para se promover a Copa do Mundo agora, que vai começar em 14 de junho. E a gente está vendo que realmente é o maior espetáculo do mundo. Vem o carnaval aí, que o nosso povo carioca também transmite para o mundo inteiro. O espetáculo das escolas do Grupo Especial é transmitido para o mundo inteiro. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, eu gostaria demais que a nossa secretária de esporte, o nosso prefeito aí, olhasse com bons olhos aí a proposta, seja lá do presidente do Audax, pegar realmente a praça lá de Santa Anésia, fazer uma escolinha de futebol lá para nossas futuras gerações, pegar ali o campo do Lages, fazer aquela aí, pegar o campo do rodoviário, o campo de Arrozal lá, fazer realmente uma praça de esporte bonito, com refletores, com instalações bastante confortáveis para poder nosso povo. E a gente tem orgulho quando a gente vê os pais que acompanham lá a garotada que vai participar dessas escolinhas. Então, sem dúvida nenhuma, Piraí precisa trabalhar nessa linha de a gente ter investimento, porque amanhã ou depois a gente tem certeza que a capacidade, o desenvolvimento do esporte é a prática, e precisa realmente a gente fazer investimento nessa área, que é uma coisa importantíssima, porque hoje o mercado do futebol gira cifras astronômicas. A gente viu até o escândalo aí do Neymar, na transação que foi feita para o Barcelona, que girou em mais de 300 milhões, e aí foi sonegada uma parte, aí estão fazendo a investigação aí. O Neymar, Cristiano Ronaldo, o nosso outro Ronaldinho, o gordinho lá, Ronaldinho Gaúcho, são todas transações de valores estratosféricos realmente que a gente vê da prática do futebol. O Brasil é um grande exportador de craques para o futebol mundial.
Então a gente precisava também, Piraí, ajudar nesse aspecto, porque eu já estou fora de uma situação de ficar aspirando, às vezes, e ver que nosso andar e desenvolvimento na parte esportiva não houve um passo adiante. A gente vê o campo do Rodoviário hoje abandonado, campo do Lages abandonado, campo lá de Arrozal é através de um voluntarismo, de uma luta muito grande. O campo do CIP lá totalmente abandonado. Há pouco tempo eu fui lá, eles quebraram a parte do muro, as informações que tinha, drogados, pessoas às vezes que iam lá fazer coisas ilícitas. Então, a gente precisa realmente, são patrimônios. Eu sei que a CIP, hoje chama-se White Maldoí, passou aquilo em convênio para a prefeitura, mas não foi um projeto adiante de botar a nossa criançada lá, para quem sabe amanhã ou depois a gente vê um atleta nosso brilhando nos campos de futebol aí. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, permite falar aqui? Senhor presidente, caros colegas e público presente. Ontem eu fiz um comentário das obras, né, que estão paradas, o posto de saúde de Santa Anésia. E hoje eu estive com o prefeito, fui muito bem recebido, foi muito bom a conversa que tive com ele, muito boa. Ele me passou várias informações sobre as obras, os projetos que tem para serem executados. E essa informação, Excelência o Charles, que nós tanto deseja ter para passar para a população, hoje ele me passou umas informações excelentes. Ele hoje está montando um programa, já está finalizado quase, que nós mesmo podemos acessar todos os projetos, os andamentos de projetos, os andamentos de processos. Ele está lá no gabinete dele, tem um telão que ele já está acompanhando passo a passo. E a população também vai acompanhar todas as obras, todos os andamentos. E as obras que eu comentei ontem, aí da Rosa Machado, Ponto das Laranjeiras, o Greche de Arrozal, e o posto lá de Santa Anésia, né? Todas essas coisas estão em fase final de processo. Ele me explicou lá, mostrou até papéis, né? Que a Caixa Econômica, o que tem convênio, já está em fase final também com essas empresas que não estão executando, que ela vai voltar a contratar uma nova empresa, né? Acabar o contrato e refazer. E Santa Anésia também, o posto Santa Anésia também já está em fase final do processo. Então me deixou até feliz de até passar para meus companheiros aqui, a população também que está cobrando, que todos esses processos realmente estão em fase finais. Que a Secretaria de Obra e a Secretaria de Saúde, que é a responsável pelo posto de Santa Anésia, está, né, em fase final do processo, que foi para o Ministério Público e tudo, e que agora está sendo finalizado. Então eu fiquei feliz nas informações e que nós vamos ter essas informações todas em tempo real. Que está terminando o programa, esse mesmo programa que tem aí das câmaras, né? Esse mesmo programa está fazendo esse projeto aí de a gente ter essas informações, não necessariamente pelos secretários, mas sim via online. Então, gostei muito da conversa que tive com ele, porque eu falei, prefeito, eu falei ontem, porque a gente não tem informação nenhuma, né? Nós temos um ano que estamos com essas obras paradas, o posto de Santa Anésia, por exemplo, está feito, está pronto, e as obras vão deteriorando, né? Fica parado, fechado, e ele me deu essas respostas aí. Eu fiquei muito feliz por estar passando também para todos aí, que nós estamos aí com essa fase final. E voltando aí a questão aí do motorista, eu acho que, de acordo com o contrato que tem com a prefeitura, essa empresa ela pode ser imediatamente finalizado o contrato dela. Porque é o seguinte, eu tenho meu filho, escuta bem, eu acho que a pessoa que procura o vereador, procura qualquer pessoa, eu tenho meu filho andando num carro em perigo,
eu vou denunciar, seja ela quem for. Eu não vou deixar meu filho andando com um camarada desabilitado, o carro com pneu careca, o banco quebrado, sem... Não vou, eu vou denunciar. Aquilo ali é nosso dinheiro, rapaz. Nós temos o administrador, mas o dinheiro é nosso. É os nossos impostos que está fazendo isso. É um direito nosso de cobrar. Do cidadão, não precisa ser o político, não. E tenho certeza que a Sandra e o Marcelo vão tomar devidas providências e vai banar esse caso. Porque isso é grave. Agora eu, se fosse o cidadão, pai, eu não esperava por isso, não. Eu iria lá e denunciava. Chegava na polícia rodoviária, olha, para esse carro, que aí já era imediato. Não precisava fazer denúncia, negócio, não, já era imediato. Porque é grave. Como é que você vai botar uma pessoa desabilitada para fazer um trabalho com crianças? E a gente vê, Rosemiro, Vossa Excelência na eleição passada, vê como é que é bom a gente cobrar. Muitas vezes a gente achava ruim quando você falava, não, tá falando demais. Ele falava sempre dos ônibus quebrando os pedaços, caindo o para-choque, vidro quebrado, e ele batia. Hoje nós temos frota de ônibus novos, temos essas empresas que estão prestando serviço, que são ônibus, são carros bons. Isso aí é uma exceção, tenha certeza disso. Entendeu? Então a gente e a população tem que saber que nós estamos cobrando. Por exemplo, uma pessoa falou uma coisa particular quase que para você e você trouxe à tona, né? Trouxe para ser debatido, para ser fiscalizado, para a gente tomar conta disso. É uma coisa que poderia ser só da cada cidadão. Não precisava levar para coisa. Né? Então, quer dizer, você tornou público, tornou um debate importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maremino, me permite um minuto, por favor? Sim. A respeito do posto de saúde de Santanese, na visita qual nós fomos lá, que eu fui lá, que a secretária fez questão de ir pessoalmente, a obra foi terminada, entendeu? Só que ela falou antes de ser terminada para o empreiteiro que ela não ia receber a obra. Ela, com a planilha na mão, me explicou tudo, mostrou item por item, que ela não ia receber a obra porque a obra estava muito mal feita, a sala de odontologia, a cadeira do dentista está aqui, a tomada estava destinada para ficar aqui, atrás da cadeira, a tomada estava na cadeira em frente à cadeira. Ia ter que ter uma tomada ao vivo assim, o paciente passando por cima da tomada para lá para cá. A pia era para ser colocado de um jeito, foi colocado de outro. O box do banheiro não era o que foi determinado pela planilha. Era para ser colocado o sistema de fossa e filtro. Foi colocado, está lá, o Junão sabe disso, 2 caixas d'água externa. Está lá para qualquer um ver. Então, a secretária deu todas as informações. Ela falou que ela embargou, ela entrou na justiça contra a empresa. Por causa disso que está parado. Mas ela foi muito rígida, está certa. Mostrou tudo, até a planilha na mão. Obrigado. Então, esse processo, eu acredito que, né, com o jurídico da prefeitura aí, eles entraram em algum acordo que está chegando à finalização. Segundo o nosso prefeito, me informou isso aí hoje, e que é bom para a gente, né, é bom para a população, é bom para Santanésia, que tem necessidade da população ser atendida, né, que lá tem o posto de saúde, mas é pequeno, e ali uma estrutura bem melhor para ser atendida aquelas pessoas lá. Muito obrigado, senhor presidente. Maremino, questão de ordem, por favor. E que fique claro, a terceira parte da obra não foi paga. Exatamente. Porque pode parecer que pagaram e foram para a justiça. Não foi paga a última parte. Estão chegando a um consenso exatamente por isso, entendeu? Já estão só para esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. A gente vem para essa casa trazendo vários problemas cobrados pelos munícipes. E às vezes parece que a gente não trabalha, mas talvez é porque as pessoas não sabem como que funciona isso aqui. Eu tenho certeza que todos aqui nós trabalhamos e queremos resolver todos os problemas que tem dos outros. Só que isso é impossível.
Mesmo que tivéssemos o dobro de dinheiro, o município tivesse o dobro de dinheiro, seria impossível resolver o problema de todo mundo. Mas, no entanto, a gente cobra, a gente corre atrás, a gente procura esclarecimento e, na verdade, nós temos pouco resultado com isso aí. Você vê só a questão de água, não tem uma só sessão aqui que não tenha 1 ou 2 vereadores que reclamam da água. Já se passou 1 ano, acredito que vão passar os outros 3, e na próxima gestão vão estar os outros vereadores reclamando de água novamente. A Light, mesmo caminho. A Dutra, concessionária da Dutra, mesma coisa. Por quê? Porque não há interesse nenhum de resolver o problema. A SEDAI tem verba suficiente para resolver esses problemas que tem aí. A Light, com certeza. A Light, pior ainda, é vendida, vende-se, aí vão lá, tiram dinheiro, vai, vende para outro e acontece a mesma coisa e nada é feito. Por quê? Uma empresa que precisa só ter água. A usina está pronta, tem água, só se secar essa água toda para acabar a renda dela. Você acha que tem algum diretor preocupado que está faltando luz em algum lugar? Você acha que tem algum diretor da SEDAI preocupado que está faltando água em algum lugar? Posso garantir que não tem. Você acha que a empresa consórcio da Dutra aí está preocupado com alguém, se não tem uma passarela, se está morrendo alguém atropelado aí? Eles não querem nem saber, não são parentes deles, não. Então vai continuar dessa forma aí. A gente vai estar aqui brigando, às vezes até falando coisas indevidas, mas não tem como a gente fazer. Vamos trazer sempre que puder, publicamente, cobrar, brigar, mas isso, às vezes, igual o Charles falou aqui, a gente cansa, fica até um pouco assim, chateado com as coisas, porque você bate e você não vê resultado. A impressão que às vezes eu sinto é que a gente realmente não serve para nada. Desculpa a maneira de eu falar, é porque você vai lá, briga, você acompanha, alguém vem te denuncia, você vai lá ver e você não tem retorno, não tem nada. Logicamente que não é em tudo, tá? Em algumas coisas tem retorno sim, em algumas coisas que eu pergunto, eu consigo retorno. Hoje mesmo tive uma denúncia lá da Jaqueira, que tinha uma obra de um muro lá que estava paralisada, foi paralisada, liguei para o secretário, ele explicou que o contrato foi para 4 meses, seria dividido em 4 pagamentos. A empresa adiantou muito serviço, só que ele disse que só iria pagar dentro uma vez por mês, como foi o contrato. A empresa foi e falou, eu vou parar a obra um pouco, porque está adiantada, porque eu preciso de dinheiro para poder continuar a obra. Se você olhar para esse lado, a empresa não está errada e nem a prefeitura está errada, porque fez um contrato para 4 meses, e se nesses 4 meses for cumprida a obra toda, eu acho que, no meu ver, não tem nada demais. Então até que as pessoas, os internautas aí da Jaqueira que estiver nos ouvindo vai entender por que a obra está parada lá. Segundo o secretário Roberto, ele que disse isso para mim, tá? Eu só posso afirmar através dele, porque ele que comanda aquilo lá. Eu queria entrar um pouquinho no caso do motorista aí, o Goiaco falou. A gente tem que denunciar mesmo, trazer para cá. Mas é bastante complicado. Se for uma empresa que tem um contrato para a prefeitura, até fica bem mais fácil de ser fiscalizado. O problema todo é que existe uns particulares aí que, infelizmente, às vezes não tem condições nenhuma de rodar. E aí entra um outro problema. O pai precisa, de qualquer maneira, transportar o filho dele. Não tem tempo nenhum para poder sair correndo atrás. Às vezes não entende nada de carro. Ele sabe que carro tem que ter pneu e uma porta para fechar e um banco para andar. O caso do que o Charles falou aqui, ele vistoria. Legal. Eu também, se minhas filhas for transportadas, eu vou vistoriar. Só que o problema é que tem pessoas que não entendem de nada e não tem uma voz ativa, não sabe nem para onde recorrer. Lógico que, sendo meu filho, eu iria na Polícia Federal, igual o Mário Hermínio falou. Mas tem pessoas que têm medo, Mário. Tem pessoas que, infelizmente, não vão ter coragem de ir porque sabem que não vão nem ser ouvidas pela polícia.
Se eu pegar meu carro e parar lá na frente lá e mandar parar a Kombi lá e fazer, eu tenho certeza que a polícia vai prender, vai fazer tudo. Mas vai ter gente que vai lá e vão falar assim, vão mandar sair fora lá, não vai querer nem ouvir a pessoa. Infelizmente, nosso país é assim. Se você tem um reconhecimento, se você tem um poder aquisitivo maior, você é ouvido em todo lugar. Outras pessoas não deixam nem entrar. E aí fica essas coisas aí. Da questão do ônibus, Júnior, que você falou lá. Infelizmente, Piraí tem esse grande problema. Uma cidade antiga, com ruas apertadas demais, onde não tem nem onde estacionar. Eu até acho que nós temos que ter o bom senso de esperar, negócio assim. Agora, não pode de maneira nenhuma o motorista debochar ou fazer gestos. E também não é só o caso, eu tenho que descarregar o aluno, vou atravessar no meio da rua. Ele pode sim encostar melhor, pode deixar passagem para um veículo pelo menos por vez. Infelizmente, as pessoas abusam por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade que todo mundo é conhecido, onde às vezes não tem fiscalização. Porque mesmo essa Kombi que eu falei, que foi citada aí, se não for uma contratada pela prefeitura, ela pode ser fiscalizada pela Secretaria de Obra. Pode chegar a chamar a polícia para poder tomar providência, tem que ser feito isso. Só que infelizmente não está acontecendo ainda, vamos torcer para que aconteça. Foi o caso que o Darley falou, a Rosal tem muito movimento de carro? Tem. Vai sinalizar, vai escrever lá mão contra mão? Vai ajudar um pouco? Vai, para as pessoas, pelo menos as pessoas educadas que querem fazer certo, elas vão ter mais uma coisa para poder ajudá-las. Porque tem lugar que você não sabe se não pode parar, que não pode. Lógico, contramão não pode parar em lugar nenhum. Mas não vai adiantar muito, porque não vai ter uma fiscalização, onde vai chegar vai multar alguém. Esse é o grande problema. Você vai lá, cria... aqui em Piraí tem um monte de faixa de pedestre aqui. As pessoas vêm para o carro exatamente em cima. Bate a porta e sai. Quer dizer, não tem a faixa? Tem. Mas a fiscalização, a multa de uma pessoa dessa. Porque quando ela tirou a carteira, ela aprendeu isso. Né? Não adiantou nada. Então a educação no nosso país, o dia que a nossa educação for levada a sério, que grande parte do nosso dinheiro for gasto com educação, você pode ter certeza. Talvez nós vamos ver isso quando bem velhos. Mas se começar a investir em educação hoje, se o ProUni melhorasse mais ainda, se procurassem ajudar mesmo as pessoas que querem, pode ter certeza que nós conseguiríamos ver isso ainda. Os nossos netos iam desfrutar disso aí. Eu fiz umas indicações, uma delas até vem de encontro com o Alzimiro falou aqui a respeito do campo de futebol. Esse campinho até, acho que no terreno da Light, mas foi sempre usado na Casa Amarela ali, na Beira Rio ali. Hoje sim, tá largado, não tem uma trave e não é limpo nem nada. Eu sei que foi construída uma quadra na frente. Só que tem pessoas que gostam de jogar bola em campo. Do mesmo jeito se encontra o campo da Ponte Laranjeira, que eu fiz indicação para limpar e cuidar lá. Roçaram essa semana. Todo dia eu passava lá, eu tinha 2 jogando bola lá, 2 cavalos amarrados lá. É sério, O Neto, que foi vereador dessa casa aqui, tem uma casa em cima. Eu não sei se é legal ou se não é legal. Ele fez uma obra na beirada da rua, entre o campo e a beirada da rua. Tem uma garagem, tem uma churrasqueira, tem tudo. Eu tenho certeza que essa obra não deve ser legal. Eu não vejo ninguém lá embargando. Hoje mesmo embargaram um rapaz aí, trabalhador aí, que está fazendo uma obra. Não sei se a obra dele está num lugar perigoso ou não, mas foi lá embargar o rapaz. Que ele necessita disso, que está fazendo para trabalhar, para montar a empresa dele, que ele não consegue ganhar uma aqui, e foram lá embargá-lo. O Neto está construindo lá, todo dia constrói lá. Quer dizer, o campo, quase daqui a uns dias, você vai ter que arrumar um viaduto para entrar no campo. Porque se continuar, daquele jeito não vai ter campo mais. O cavalo tomou conta lá, não sei nem de quem que é. Desceu não, Júnior? Você gosta de cavalo, entendeu? Se for seu, você me perdoa. Então esse campo está lá. Zanabaia. Esse campo está lá largado. E pediu, quem sabe, colocando uma trave nele, as crianças vão poder aproveitar. E aí vem de enquanto o Alzimiro falou. Nós temos que aproveitar todas as chances que nós temos na vida. Por que não uma chance de ser um jogador de futebol? Que é um caminho mais fácil entre aspas.
né? Você não precisa ter dinheiro para estudar. Você, quando é bom de bola mesmo. E podemos aí incentivar mais crianças a praticar esporte. Quem sabe é menos 2 crianças, 3 crianças, uma que for, usando droga aí, porque não tem outra coisa para fazer, vou usar droga mesmo. Então eu acho que nós temos que dar todas as chances possíveis, melhorar em tudo que for possível, para que essas crianças tenham um entretenimento para poder fazer coisas boas. Pedi também ventilador na capela mortuária. Falei ontem disso aqui, a capela mortuária está insuportável com esse calor. Você está numa situação péssima lá, velando um ente querido seu, e ainda tem que sofrer com aquele calor, não aguentar ficar perto, né? Eu acho que custa muito barato um ventilador. Se o prefeito quiser estar lá, eu até compro o ventilador e coloco lá. Tão barato que é e vai beneficiar muita gente. E também falei da internet, do espaço multiuso que tem na Jaqueira hoje, para poder aproveitar melhor esse espaço. A Jaqueira é um bairro mais afastado, que tem menos recursos. Eu acho que tudo que nós pudermos fazer pela Jaqueira lá vai ser muito bom para aquelas crianças lá, para poder aproveitar. Então eu acho que já existe um espaço e a gente pode melhorar aquilo lá mais lá. É só isso. Com a palavra o vereador Charles. Posso fazer uso da palavra aqui, presidente? Sim, vereador. Só complementando, e apesar da ausência aqui do nobre vereador Mário Hermínio, parabenizá-lo pelas informações que ele recebeu, né, e por ter nos passado as mesmas aqui. Informações essas que o prefeito, penso eu, poderia ter passado a todos, deveria fazê-lo, penso eu, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, passar para que nós pudéssemos ajudá-lo mais ainda, né, divulgando o seu trabalho, divulgando o seu governo. Então eu continuo insistindo, acho ótimo, parabéns. Se vai se colocar um telão, o que ele vai colocar na sala dele, eu não sei o que ele vai fazer lá. Eu acho que nós precisamos de informação, repito, e de que as pessoas possam acessar essas informações e saber o que está acontecendo. Não dá para a gente ficar apanhando na rua todos os dias sem ter o que responder. Isso aqui não dá. Eu não vou passar os meus dias na porta da prefeitura, atrás do gabinete do prefeito, ligando para ele, como alguns de vocês ligam de vez em quando, ele não atende. Pelo menos é o que os senhores dizem. Não me atendeu, não me atende. Liguei 10 vezes, não me atendeu. Eu não faço isso. Não vou fazer isso. Eu acho que nós temos a obrigação de nos falar. As casas existem para isso. Elas têm que andar juntas, têm que ser parceiras, vamos ser parceiros. Mas a gente precisa de mais informação. Então, se está acontecendo, vereador Mário Hermínio, se está sendo implantado um sistema de comunicação, de visualização, de distribuição de informações para... Maravilha, parabéns. A questão colocada aí, nobre vereador Alzimiro, eu acho que o município também poderia agir de uma forma diferente no que diz respeito ao esporte. Nós não temos tido ações efetivas de forma a tentar trazer parceria, buscar parcerias para implementar, para poder ajudar o desenvolvimento do esporte. Nós temos aqui uma Ambev dentro do município, uma Ambev fatura bilhões de reais, e não patrocina nada em relação ao que poderia ser feito dentro do nosso município. Seja no futebol, handebol, voleibol, basquetebol. O governo Tutuca criou lá um centro de eventos, uma praça, que permite se desenvolver alguns esportes. Independente da aquisição, da transferência, de propriedade do campo do rodoviário, por exemplo, para a prefeitura, eu acho que é um espaço que já poderia ser melhor aproveitado. E acho que o Executivo poderia fazer um trabalho mais efetivo em cima disso, dessas grandes empresas. A minha empresa é muito pequena e, humildemente, eu procuro ajudar, de alguma forma, alguns esportes no município. Tenho feito isso ao longo dos anos, não agora como vereador, já há 10 anos. Mas a minha empresa é pequena, o faturamento é pequeno. Não dá para comparar com uma Ambev, por exemplo. Então, eu acho que deveria se desenvolver um trabalho melhor junto a essas grandes empresas. Falando em empresas, eu gostaria de perguntar aos senhores se os senhores têm consciência, conhecimento das empresas que estarão se instalando em Piraí nos próximos meses, ano. Se os senhores conhecem essas empresas, quantas são, quantos empregos elas irão gerar, quando elas serão instaladas.
Você sabe sobre o condomínio industrial, por exemplo? Qual é a condição do condomínio industrial? Quando é que efetivamente ele vai estar pronto para as empresas se instalarem? Já há um entendimento, já houve um acordo com a Nova Dutra, com o Grupo CCR, para fazer a caixa de aceleração, desaceleração, água, luz, está tudo resolvido? Temos realmente alguma empresa efetivamente determinada a se implantar? Os senhores sabem? Se souberem, por favor, me ajudem, me dêem informação, para eu poder orientar as 30, 40 pessoas que estão atrás de mim me pedindo emprego. Eu vou aconselhá-las, vou orientá-las de acordo com a empresa, de acordo com o tipo de negócio da empresa, vamos ver o currículo da pessoa, se ela não estiver preparada, vamos prepará-la, para que elas possam ocupar essas possíveis vagas. Então, senhores, não me levem a mal, não sei se estou causando algum tipo de insatisfação a alguém falando da forma que estou falando, mas vou repetir, não estou preocupado. Nem um pouco preocupado. Eu não sou candidato a nada. Eu sou vereador exercendo um mandato. Não sei se estaria daqui a 3 anos. Então, não estou preocupado. Então, quero ser bastante claro. Eu realmente estou insatisfeito. Por entender que nós não temos tido, o retorno que nós temos não é aquilo que nós estamos oferecendo. Nosso retorno está muito pequeno. Então, quero deixar registrado. Quero aproveitar, porque assim como falo, critico, eu também o secretário Marcelo tem sido eficiente. É um rapaz que não é do ramo, mas tem buscado as soluções, tem trabalhado, tem pesquisado. Ele tem buscado resultados. Então, pessoas como o Marcelo merecem o nosso crédito, merecem o nosso apoio, merecem a nossa ajuda. Ele não vai conseguir resolver o problema do trânsito, Júnior Rocha, porque aquilo ali existe há anos. Houve um erro estratégico de planejamento quando se enfiou ali um CEDERJ, e tem 3 escolas, tem mais hospital, tem mais a secretaria, e vai se abrir mais um polo ali agora. Outro erro. Nós precisamos do polo? Precisamos do polo. Nós precisamos formar, qualificar? Precisamos. Mas ali, o trânsito ali vai ficar inviável. Já é. Vai piorar e muito. Saibam disso. Não há Marcelo, com toda a sua boa vontade, que dê jeito. Multar, fiscalizar, nós não podemos. Nós não temos a Guarda Municipal, não foi constituída. Fazer convênio com a PM, eu particularmente sou contra. Não funciona. As coisas funcionam de uma forma diferente. Não convém. Então a situação é complicada, Júnior. Realmente tem que multar. Os caras são abusados. Eles fecham a rua e você que espere. Isso tem acontecido constantemente ali. Então os nossos problemas são muitos, sabemos disso. Soluções existem, mas nem sempre a curto prazo. Volto a repetir, o importante é que nós tentemos pelo menos manter essa boa relação e que haja comunicação, para a gente sustentar o governo. Porque eu não vou ficar pelas esquinas apanhando para sustentar o que eu não sei. Falei aqui de 2 secretários. Eu citei 2 secretários. Vou poupá-los por hora, o nome dos 2. Vou esperar que os 2 me procurem para que eu possa dizer a eles o que tenho a dizer. Ou que o prefeito mande que eles me procurem. E aí, então, eu vou tentar resolver. Se não conseguir, vou colocar o nome dos 2 aqui. Vou sugerir que o prefeito dê de presente a eles antecipadamente um pijama para eles irem para casa descansar. Obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente e internautas. Para início da minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre as falhas de comunicação, que no ano de 2013, por algumas vezes me incomodaram. Talvez em 2, 3 sessões eu tenha saído um pouco da linha, porque realmente a pressão que a gente sofre na rua é grande. E como o vereador Charles disse, defender o que a gente não sabe é complicado, ou explicar a situação. Então eu já conversei algumas vezes com o prefeito, na tentativa de achar uma pessoa que possa fazer, dentro do governo, que possa fazer, uma pessoa que esteja diretamente ligado a ele, que possa fazer esse meio de campo com a Câmara, falando as novidades, as obras, o avanço, ou a solução dos problemas. E em relação aos secretários, eu também já tive esse problema.
E eu acho que o secretário, cada secretário, é um braço do prefeito. Infelizmente, o prefeito não tem olhos em todos os lugares. Ele os colocou lá por confiar, mas às vezes pode ter alguma falha. Então eu acho que uma forma da gente se preservar e meio que pressionar uma resposta, que eu acho que funcionaria bem, é a troca de e-mails. Então, presidente, eu solicito que o senhor peça na prefeitura o e-mail de todos os secretários e forneça aos vereadores para a gente ter mais essa linha de comunicação, porque palavras o vento leva. Eu acho que a gente fala, pede, o secretário esquece, mas o e-mail ali está gravado e não tem muito para onde fugir. Outro ponto também que foi debatido hoje foi a questão dos transportes. Eu acho que Piraí, pela sua extensão territorial, essa parte de transporte é uma dos grandes serviços prestados pela prefeitura. Sabemos que temos problemas, como o que o vereador Eco citou hoje, vai buscar informações, podem ocorrer esses problemas, mas eu acho que o transporte escolar em Piraí é um serviço de excelência. Em vários locais do município, os ônibus trafegam por mais de 30 quilômetros. Eu conheço alguns, Sanatório, vindo até Piraí, na Fazendinha, Cacaria, Serra do Matoso indo para Cacaria. Então, assim, é um processo complexo. E, aproveitando esse gancho dos transportes, essa minha fala, eu queria agradecer a secretária Sandra Simões, que já recebeu nota 10, eu comungo do vereador Charles, se tivesse 11, o daria, ao funcionário Luiz Fernando, mais conhecido como Lula, e ao prefeito Luiz Antônio, porque eu fiz uma indicação no passado sobre o problema do transporte escolar das crianças que moram em Rosa Machado e estudam no Castelinho em Santa Anésia, que eles pegavam a aviação Barra do Piraí vindo de Paracambi ou vindo de Piraí e desciam na RJ. E tinham que caminhar por quase 2 quilômetros até o Castelinho, sendo que era uma área, um local perigoso para as crianças atravessarem, eles estavam em risco constante. E hoje, felizmente, a gente conseguiu concluir esse processo. Eu fico muito feliz, gostaria de registrar aqui meu agradecimento à secretária de Educação, ao funcionário e ao prefeito pela sensibilidade. E conte comigo, Eco, para a gente correr atrás dessa denúncia, investigar, saber se é algum contratado da prefeitura ou se é particular. Independente disso, acho que a gente tem que investigar. E em relação às minhas indicações, eu fiz uma indicação, por coincidência, igual a do vereador José Paulo. Eu acho que o calor esse ano está muito intenso e em alguns locais está insuportável ficar. E em alguns velórios em Santa Anésia esse ano a reclamação foi total, porque é um prédio fechado, que não tem muita ventilação e virou praticamente uma sauna. Naquele momento de pesar, de tristeza, das últimas homenagens ao falecido, aquele calor, ninguém consegue estar realmente ali. Então eu fiz o pedido para a colocação de ventiladores na Capela Mortuária de Santa Anésia. E a outra indicação foi sobre as obras de reparo na escola João Feliciano em Rosa Machado. Como eu estive lá para acertar os últimos detalhes do transporte escolar, eu aproveitei e dei uma passadinha na escola e alguns ventiladores não estão funcionando. Como o prédio futuramente vai ser ampliado, eu acredito que por esse motivo não tenha sido feito uma manutenção nesse período de férias, mas tem alguns pontos ali que a gente está precisando melhorar dentro da escola e os pais, a diretora, os alunos estão ansiosos por isso. E não é nada muito complexo, não. É parte elétrica, um reparozinho ali, mas eu dei uma reforçada no pedido e espero que a Secretaria de Obras, junto com a parte elétrica, possa dar uma ajuda lá na escola. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Ladeira. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu queria dar uma palavra aqui a respeito troca de e-mail, vereador Júnior. Eu fiz isso nesse mês de janeiro. Enviei 9 e-mails ao executivo e às secretarias. Uma secretaria aqui eu enviei e-mail 3 vezes, mas não obtive resposta da secretaria. Inclusive, um caso grave lá no Caiçara, para a população, para os moradores, um poste inclinado, né, que cada dia que passa o poste está se inclinando cada vez mais, e eu fiz um e-mail ao secretário dizendo do risco que esse poste tinha, que poderia vir um futuro a cair. O poste pode cair como pode não cair. Mas eu não obtive resposta desse secretário. Um segundo secretário me ligou e disse que essa indicação já tinha sido feita, é um problema que ocorre há 10 anos e que ele ouviu que o poste não vai cair, que eu não preciso me preocupar que o poste não vai cair. Então fica até difícil de passar e-mail e fazer alguma indicação. Se o poste vai cair ou não vai cair, a competência não é nossa. Eu acho que a Light é que tem que dizer se aquele poste está correndo risco ou não em colocar a vida das crianças que ficam ali na praça brincando. Então, eu acredito que e-mail também não está resolvendo. Isso não estou generalizando, não, porque recebi resposta da Secretaria do Meio Ambiente, recebi resposta do senhor Cadão, secretário de Limpeza Urbana, do Mário, recebi resposta do próprio prefeito, mas a secretaria, ao qual foi dita aqui várias vezes, também não deu resposta por e-mail. Então, fica aqui a minha insatisfação registrada aqui nesta casa. Não tendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 10 de fevereiro do corrente ano, à hora regimental.